Vamos então iniciar o nosso trabalho para a nossa reflexão com uma prece inicial. Levamos então o pensamento a Deus, nosso Pai, em gratidão pelo dom da vida, a Jesus, nosso Mestre e Guia, rogando que possamos todos, neste momento, receber da espiritualidade o amparo necessário para bem desenvolver a tarefa e para o aproveitamento da reflexão que vamos fazer. Que o amor de Jesus nos envolva a todos. Que assim seja. O nosso tema tem um título bem interessante: Para uma vida feliz. E nesse momento em que nós vivemos tantos desafios para a nossa evolução e também para a evolução do planeta, nós vamos dirigir o olhar para nós mesmos, para a humanidade como um todo e também para o nosso planeta Terra. Nesse instante, nós estamos sendo mediados por uma tela e agradecemos a tecnologia e a ciência que nos permitem esse encontro. Mas como cada um de nós está se sentindo nesse momento? Quais são os nossos sentimentos, as nossas angústias e as nossas preocupações? E aqui, além da nossa situação individual, vamos considerar tudo o que atinge o nosso lar temporário, a Terra, e também a humanidade. Nós temos a pandemia e as suas consequências, conflitos armados, os fenômenos da natureza, poluição generalizada, aquecimento global, etc, etc. Em relação a nós, como estamos de saúde? Como está a saúde das nossas pessoas queridas? Nós estamos no mercado de trabalho, recebemos o salário ou estamos desempregados? E os nossos relacionamentos com os nossos familiares, pais, filhos, irmãos, cônjuges e com as outras pessoas? Nós temos relacionamentos harmoniosos ou assim passamos por conflitos, dificuldades? A nossa mente está serena, tranquila ou acelerada? Como são os nossos pensamentos? Eles se sucedem calmos ou num turbilhão? Em meio a tudo isso, as possíveis respostas que nós temos para essas perguntas, surge mais uma: como nós podemos ser felizes como indivíduos, como sociedade humana, se nós estamos cercados, envolvidos por essas situações que geram sofrimento, geram dor? Então, nós vamos iniciar a nossa reflexão sobre o tema, buscando no Livro dos Espíritos, na questão 920. Kardec fez a seguinte pergunta: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E a espiritualidade responde: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra.
Então, nós vemos na primeira parte da resposta os espíritos nos esclarecendo a razão, o motivo pelo qual não podemos usufruir felicidade completa enquanto encarnados na Terra. Pelo simples motivo de que a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, e nós reencarnamos aqui por afinidade, já que devido às nossas imperfeições morais, nós não estamos aptos a reencarnar em mundos mais felizes. Nós sabemos, pela lei de progresso, que os espíritos e os mundos evoluem, cada um na sua respectiva escala. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas a nossa meta é alcançar o topo da escala, nos tornarmos espíritos puros, embora, nesse momento, nós estejamos nos degraus inferiores da escala. E a mesma coisa com o nosso planeta Terra. Já foi um mundo primitivo e a meta é chegar a ser um mundo feliz. Então, considerando essa afirmação dos espíritos que auxiliaram, orientaram a codificação, como nós vamos olhar para isso? Como nós nos sentimos diante dessa resposta? Que depende de nós abrandar os males, as vicissitudes e sermos tão felizes quanto possível enquanto estivermos no planeta. Ao consultar o Livro dos Espíritos, na questão 922, nós vemos o Kardec fazer uma pergunta. Se existe uma medida, podemos dizer assim, uma receita para a felicidade de todos os seres humanos, e no que essa receita, essa medida, se consistiria? A resposta dos espíritos é bem curta, e mais ou menos bem direta, sucinta. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Nós vemos que nessa resposta a espiritualidade levou em consideração tanto a dimensão material como a dimensão moral da nossa vida. No que se refere a material, para ter uma qualidade de vida boa, isto é, ter condições de uma vida digna, nós necessitamos de alguns bens materiais, perecíveis, transitórios. Por outro lado, como nós somos espíritos imortais, os benfeitores nos alertam para os outros dois elementos que nós também necessitamos. O primeiro, a consciência pura, isto é, seguir as leis divinas. E o segundo, ter fé no futuro, ter fé na vida futura, na vida espiritual, na continuidade da vida. São esses três elementos fundamentais indicados pela espiritualidade para que nós possamos experimentar a felicidade relativa, a felicidade possível em nosso mundo. Ao estudar a doutrina, nós aprendemos, estudando a doutrina espírita, né? Nós aprendemos que a vida terrena tem continuidade na vida espiritual e que nós passamos por um processo permanente de evolução, tanto na área da inteligência como na área moral. E esse processo, nós aprendemos também, ele é permeado, ele é pautado pelo trabalho,
pela nossa ação no mundo interno, no mundo externo. E é um trabalho exigente. Nós precisamos um empenho persistente e manter essa vontade, a nossa vontade, dirigida para o propósito da nossa transformação, de superar as nossas imperfeições, que nós trazemos de encarnação em encarnação. Reencarnamos e tornamos a reencarnar, e vamos carregando as imperfeições que vão gerar os nossos sofrimentos. Então, se nós tivermos uma vida tranquila, sem problemas, como algumas pessoas acreditam que é a vida feliz, é provável que nós não tenhamos necessidade de trabalho. Entendendo aqui o trabalho como esse esforço ativo para resolver as nossas situações, as nossas vicissitudes, e também o empenho em nos transformarmos moralmente. Em vista disso, sem os desafios que as adversidades nos trazem, sem esse estímulo, que essas adversidades nos propõem, é muito provável que nós cairemos no comodismo, na preguiça, na estagnação, e deixaremos de nos desenvolver. Vamos atrasar a nossa evolução, vamos retardar o nosso progresso, e assim também a nossa contribuição para o progresso dos nossos irmãos, dos nossos companheiros de jornada, e também o progresso do planeta será afetado. Desse modo, nós podemos dizer que o excesso de tranquilidade na nossa vida, ele pode nos levar a uma espécie de sono, de torpor, de vazio existencial. Nós vamos perdendo o interesse em aprender e progredir, e as consequências disso. Nós vemos assim que as adversidades, as aflições que nos aparecem, elas têm uma função, um papel, que é o de nos auxiliar nessa jornada de evolução, nos provocando, nos desafiando a usar a inteligência e a viver as virtudes morais. Com certeza, todos nós conhecemos vários exemplos em que as adversidades moveram os seres humanos ao longo da história, como indivíduos e como sociedades, na direção desse progresso. Desde a época das cavernas até os nossos dias, já houve bastante evolução, embora nós saibamos que há um longo caminho pela frente. Então, será que essa vida tranquila e sem problemas, que alguns acreditam ser a vida feliz, ela tem valor considerando a perspectiva dos ensinos da doutrina espírita, isto é, de que nós reencarnamos para evoluir, para progredir? Será que, do ponto de vista da doutrina, nós podemos dizer que uma vida tranquila, sem problemas, realmente é uma vida feliz? Assim, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, nós precisamos lembrar da razão, do motivo de nós termos reencarnado. É para evoluir, para progredir. Agora, vamos conduzir o nosso pensamento
em direção às ocasiões em que nós nos sentimos felizes. Vamos tentar lembrar o que aconteceu nesses momentos que fez despertar em nós esse sentimento. Quais eram as circunstâncias, quais pessoas estavam conosco, né, envolvidas. Esse sentimento se tornou parte de nós, da nossa vida. Existe uma probabilidade de que essas lembranças desses momentos sejam daquelas ocasiões, daquelas situações em que nós fizemos o bem para alguém, o bem que estava ao nosso alcance. Pois a prática do bem nos propicia essa experiência, essa vivência de felicidade relativa, da felicidade possível em nosso mundo. Ser útil para alguém, auxiliar na resolução de situações que trazem dor e aflição, desencadeia em nós esse sentimento de felicidade. E, em geral, são atitudes gratuitas, desinteressadas, pequenos gestos em benefício das pessoas, conhecidas ou desconhecidas. Alguns exemplos. Quando acompanhamos alguém no hospital, doamos material escolar, auxiliamos alguém com dificuldade a atravessar a rua, a fazer compras, a carregar as suas compras. São pequenos gestos, mas que nos gratificam e nos fazem sentir felizes, simplesmente por poder ajudar. Mas é claro que, além desses, nós temos outros momentos e circunstâncias que nos trazem esse mesmo sentimento de felicidade. Quando nasce um bebê, um filho, quando alcançamos uma conquista profissional muito sonhada, muito desejada. Então, é importante que nós tenhamos a compreensão de que, devido à nossa situação evolutiva e ao estado evolutivo do planeta, a humanidade toda encarnada aqui não vai experimentar felicidade plena enquanto estiver na Terra, enquanto estivermos nesses estágios de evolução. Mas nós podemos aprender a ser felizes nessas condições difíceis. Nós já ouvimos falar sobre o pensamento, sobre o poder do pensamento. E é claro que não se trata de varinha mágica, varinha de condão, que o pensamento, num piscar de olhos, vai eliminar todos os nossos males, os nossos sofrimentos e angústias. Nós devemos e podemos usar a mente, o pensamento e a inteligência para encontrar alternativas, buscar as soluções para aquilo que está causando dor, sofrimento, aflição. O que nós mesmos podemos fazer por nós mesmos? Será que alguém pode nos ajudar, apoiar, orientar? E se não houver solução disponível, ou se a solução está fora do nosso alcance, nós podemos aprender a lidar com a situação, assim como ela se apresenta, sem nos permitir cair no papel de vítima. Nós podemos desenvolver ânimo e coragem e nos fortalecermos para dar conta desses desafios, das situações de aflição e de sofrimento.
É bom a gente lembrar que as situações, por mais difíceis que sejam, elas um dia vão passar. Nós já vivenciamos situações semelhantes, dores intensas, e elas passaram. E também é importante lembrar que nós não estamos sós, nós temos o amparo e a proteção dos nossos benfeitores espirituais. Nós podemos recorrer a eles através da prece. Aqui, nesse nosso mundo, planeta Terra, mundo de expiação e provas, nós vivemos uma mescla, uma alternância dos momentos de alegria e de tristeza, de felicidade e de amargura, de bem-estar e sofrimento. São ciclos e são necessários para nós nos mantermos ativos nesse aprendizado e no aperfeiçoamento das nossas condutas. Diante dessa alternância entre os altos e baixos, o que nós podemos fazer para sermos pessoas felizes enquanto estamos aqui no planeta Terra? Além do que já comentamos anteriormente, sabendo que o nosso mundo é também uma escola, procuremos aprender a buscar a felicidade dentro de nós mesmos. É aí que habita a nossa consciência. E é ela que guarda as leis divinas. Voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 921, Allan Kardec faz uma pergunta. Na primeira parte, ele faz uma afirmação, e na segunda, ele faz a pergunta. Ele diz assim: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. A pergunta: mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Essa pergunta é bem semelhante à pergunta 920, e a resposta também tem alguns elementos comuns. Os espíritos respondem assim: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Nós vemos aqui que eles afirmam que nós somos os artífices, isto é, a causa das nossas infelicidades, da nossa infelicidade, justamente pelas nossas imperfeições morais. Em seguida, eles dizem o que fazer para poder experimentar a felicidade relativa. Praticar a lei de Deus. Assim, eles nos orientam. Nós teremos condições de experimentar a felicidade relativa. Porque, como nós vimos antes, o nosso planeta ainda é um planeta muito grosseiro, perto dos outros mundos. Então, pela lei de causa e efeito, nós sabemos. Vamos colher o que nós semeamos. Se nós agirmos no bem, nós colheremos o bem. E nos sentiremos em harmonia, em equilíbrio, em paz, felizes. Mas se nós agirmos contra o bem, nós vamos gerar conflitos internos e externos. Vamos colher desarmonia, desequilíbrio, ausência de paz, ausência de felicidade. Então, do ponto de vista moral, o caminho para uma vida feliz
na nossa dimensão física, no planeta Terra e também no plano espiritual, consiste em seguir os caminhos indicados por Jesus. Seguir Jesus, os seus ensinamentos, que nós podemos resumir em fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizessem para nós. Nós podemos destacar nesses ensinamentos as lições do perdão, da compreensão, da caridade. Vivendo as virtudes, nós teremos a consciência tranquila, em equilíbrio, em paz. Nossa alma experimentará um estado de felicidade, a felicidade possível. Teremos a vida feliz possível, independente das circunstâncias externas que nos envolvem, que nos atingem. É preciso ressaltar que nesse espaço de tempo limitado, nós escolhemos um enfoque. Mas com certeza, a reflexão sobre o nosso tema de hoje pode ser ampliada, estudada e apresentada sobre outros aspectos. Que todos nós possamos nos dedicar a construir essa vida feliz desde agora. Vamos começar? Vamos recomeçar? Paz a todos nós. E para encerrar, nós voltamos novamente o pensamento a Deus, nosso Pai, que nos oportuniza as reencarnações como forma de evolução, de progresso. Agradecendo todas aquelas que aproveitamos bem e nos esforçando, empenhando para aproveitar melhor aquelas que nos vierem ao encontro. Confiemos na bondade do Pai e roguemos a Jesus que do seu coração compassivo derrame sobre o nosso planeta, sobre a humanidade aqui encarnada, as bênçãos que necessitamos para prosseguirmos nessa jornada de evolução, fazendo cada um de nós a parte que nos cabe. Que o amor de Jesus envolva todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.